No vídeo anterior nós já mostramos aqui o dispositivo, nós vimos aqui que tem essa tabela com quatro faixas de salário de contribuição, e sobre cada faixa de salário de contribuição a gente aplica uma alíquota diferente, e percebam que as alíquotas são progressivas. O que significa alíquota progressiva? À medida em que vai aumentando a faixa salarial, a alíquota aumenta. Agora, nós devemos dar uma atenção especial aqui ao parágrafo 1º do artigo 28 da Emenda Constitucional 103, porque esse parágrafo 1º, ele determina como deve ser aplicada essas alíquotas. Aí presta atenção a essa parte aqui que eu vou salientar, ó. Incidindo cada alíquota sobre a faixa de valores compreendida nos respectivos limites. No vídeo anterior, nós já demos um exemplo de como aplicar essas alíquotas sobre essas faixas salariais. Mas nesse vídeo daremos outros exemplos para que fique muito claro como é que se deve atualmente calcular essas contribuições. Vamos dar aqui outro exemplo. Imaginem que no mês de abril de 2020, um empregado, aqui tanto faz ser empregado como empregado doméstico, como trabalhador avulso. Para esses três segurados, a regra de cálculo é a mesma. Mas imagine que um empregado, no mês de abril de 2020, tenha recebido uma remuneração de R$ 1.100. R$ 1.100. Como seria calculada a contribuição previdenciária desse segurado? Sobre R$ 1.045, eu aplicaria a alíquota de 7,5%. E sobre R$ 55, de onde é que vem esses R$ 55? É a parcela da remuneração que está excedendo um salário mínimo. Ele tem uma remuneração de R$ 1.100, atualmente o salário mínimo é R$ 1.045, então a parcela da remuneração que está excedendo o salário mínimo, aqui nesse exemplo, é R$ 55. Aí sobre esses R$ 55, eu aplico a alíquota de 9%. Vamos pegar aqui uma calculadora e vamos ver quanto seria a contribuição desse segurado. Vamos lá, pegamos aqui a calculadora, aí vamos lá, 1.045 vezes 7,5%. Isso aqui dá igual a R$ 78,37. R$ 78,37. Agora vamos calcular 9% de R$ 55. Vamos lá, R$ 55 vezes 9%. Isso aqui dá igual a R$ 4,95. R$ 4,95. Esse 5 ficou muito feio, então vamos apagar, pega a borracha. R$ 4,95. Agora vamos somar essas duas parcelas aqui de contribuição para ver quanto é a contribuição total do segurado. Vamos lá somando. Pega R$ 78,37 mais R$ 4,95. Isso aqui dá igual a R$ 83,32. R$ 83,32. Agora vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui quanto é a alíquota efetiva que esse segurado pagou de contribuição.
É porque essa alíquota de 7,5% eu apliquei sobre uma faixa salarial. A alíquota de 9% eu apliquei sobre outra faixa salarial. Agora vamos ver quantos por cento o segurado está pagando sobre a sua remuneração. Ou seja, sobre o seu salário de contribuição, que aqui nesse exemplo é R$ 1.100. Para saber quanto é a alíquota efetiva, eu vou pegar aqui o valor total da contribuição, que é R$ 83,32, e vou dividir pelo total do salário de contribuição. O total do salário de contribuição aqui é R$ 1.100. Então aqui eu fiz esse cálculo, deu 0,075 e um bocado aí de casas decimais. Mas para saber qual é o percentual, eu multiplico o resultado dessa divisão por 100. Aí aqui eu encontro a alíquota efetiva de, arredondando aqui, né, 7,57%. Então aqui a alíquota efetiva, colocar aqui alíquota efetiva igual a 7,57%. Essa foi a real alíquota que o segurado pagou sobre o seu salário de contribuição de R$ 1.100. Tá legal? Bem, vamos dar outros exemplos, né? Outros exemplos aqui. Um exemplo bem simples. A empregada doméstica Marinete, no mês de março de 2020, recebeu uma remuneração de um salário mínimo. Bem, aí tranquilo, muito tranquilo aqui esse cálculo. Pega 1.045, multiplica por 7,5%. Pega 1.045 aqui, ó, multiplica por... faz esse cálculo aqui, né? 1.045 vezes 7,5% dá R$ 78,37. Ok? Então aqui não há muito o que fazer, porque o salário mínimo dela está compreendido dentro da primeira faixa. Então, 1.045 vezes 7,5% dá igual a R$ 78,37. Seria o exemplo mais simples, mais fácil da gente resolver. Agora vamos para um pouquinho mais complicado, que é o caso aqui do nosso amigo Geraldo. Geraldo, que é um segurado empregado, no mês de março de 2020. Aqui, se eu colocasse fevereiro de 2020, não daria certo, porque esse artigo 28 da emenda constitucional número 103, ele só passou a vigorar a partir de março. Por quê? Por causa do princípio da noventena. O princípio da noventena diz que quando um tributo é criado, ou então quando ele é majorado é, por exemplo, aqui aumentar a alíquota, né? Aí aqui algumas alíquotas aumentaram em relação ao que era antes, né? Então, quando ocorre isso, quando se cria uma contribuição social destinada à Seguridade Social, ou então quando se aumenta o valor dela, como por exemplo aumentando a alíquota, essa contribuição só poderá ser cobrada do contribuinte 90 dias depois da publicação da lei que criou ou que majorou a contribuição. Então, como aqui foi criado essa lei, essa emenda constitucional foi publicada no dia 13 de novembro, para aplicar o princípio da noventena, só a partir do mês de março é que começou a ser aplicada essa nova forma de cálculo da contribuição previdenciária desses três segurados. Então, por isso que aqui nós estamos colocando exemplos. Abril de 2020, março de 2020, porque se eu colocasse janeiro de 2020 ou fevereiro de 2020, não seria assim que calcularia. Seria pela metodologia antiga. Mas a partir de março de 2020,
as contribuições dos segurados, empregados, trabalhadores avulsos e empregados domésticos serão calculadas dessa forma que nós estamos explicando aqui, tá legal? Então vamos aqui para o caso de Geraldo. A remuneração do mês de março de 2020 do nosso amigo Geraldo foi igual a R$5.000. Neste caso, a contribuição previdenciária de Geraldo será calculada da seguinte forma. Observação, aqui nós não estamos calculando a contribuição a cargo da empresa, não. Aqui a gente está calculando apenas a contribuição a cargo do segurado. É aquele valor que a empresa vai descontar do salário do empregado aqui. A contribuição a cargo da empresa, nós não estudamos ainda, vamos estudar em vídeos posteriores. Aqui, repito, estamos calculando apenas a contribuição a cargo do segurado. Então, nesse caso aqui, como o nosso amigo Geraldo tem uma remuneração mais alta, nós vamos dividir o salário de contribuição dele em 4 faixas salariais diferentes. A primeira faixa salarial é um salário mínimo, R$ 1.045. Sobre R$ 1.045, eu aplico a alíquota de 7,5% e encontro R$ 78,37. A segunda faixa salarial. Como é que eu vejo qual é a segunda faixa salarial? É assim, ó. Eu pego o limite máximo da segunda faixa salarial e diminuo o limite máximo da primeira faixa salarial. Por quê? Sobre 1.045, eu já apliquei a alíquota de 7,5%. Então, eu não vou aplicar os 9% sobre essa parte de 1.045, sobre essa faixa aí, porque já foi aplicada. Se eu aplicasse novamente, ia ocorrer uma bitributação. Então, eu pego R$ 2.089,67 e subtraio desse valor 1.045. Então, eu encontro a segunda faixa salarial aqui, R$ 2.089,60, que é o limite máximo da segunda faixa, menos o limite máximo da primeira faixa. Então, eu encontro aqui o valor de R$ 1.044,60. Sobre esse R$ 1.044,60, eu aplico a alíquota de 9% e encontro o valor de R$ 94,01. Aí vamos para a terceira faixa salarial. Para calcular qual é o valor da terceira faixa salarial, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o limite máximo da terceira faixa salarial e sobre esse valor eu vou diminuir R$ 2.089,60, que é o valor máximo da segunda faixa. Por que eu tenho que tirar R$ 2.089,60? Porque sobre esses R$ 2.089,60 já incidiram essas alíquotas aqui. Então, se eu não retirar esse valor aqui da terceira faixa, iria ocorrer uma bitributação. Então, essa alíquota de 12%, ela vai incidir sobre o valor de R$ 3.134,40 menos R$ 2.089,60. Então, aqui, ó, R$ 3.134,40 menos R$ 2.089,60. Eu estou tirando esses R$ 2.099,60 porque sobre esse valor já incidiram aquelas alíquotas menores de 7,5% e de 9%. Então, R$ 3.034 menos, ou seja, R$ 3.134,40 menos R$ 2.089,60, o resultado dessa subtração dá R$ 1.044,80. Sobre esses R$ 1.044,80, eu aplico a alíquota de 12% e encontro o valor de R$ 125,38. Agora vamos para a quarta faixa. Para calcular a quarta faixa, eu vou pegar
a remuneração total do nosso amigo Geraldo, ou seja, o valor total do salário de contribuição do Geraldo, que é R$5.000, e desses R$5.000 eu vou subtrair o valor máximo da terceira faixa. O valor máximo da terceira faixa é quanto? R$3.134. Então eu pego 5.000 menos R$3.134,40, fazendo essa subtração aqui, ó, 5.000 menos R$3.134,40. O resultado dessa subtração dá R$1.865,60. Sobre esses R$1.865,60, sobre esse valor eu aplico a alíquota de 14%. O resultado da aplicação dessa alíquota de 14% sobre R$1.865,60 dá R$261,18. Então, qual é a contribuição total? A contribuição previdenciária total do nosso amigo Geraldo vai ser R$78,37, que foi a primeira faixa, mais R$94,01, que foi o valor da segunda faixa, mais R$125,38, que foi o valor da terceira faixa, mais R$261,18, que foi o valor da contribuição da quarta faixa. O valor total da contribuição do nosso amigo Geraldo deu R$558,94. Qual foi a contribuição, qual foi a alíquota efetiva da contribuição do nosso amigo Geraldo? Para saber qual foi a alíquota efetiva, eu vou dividir a contribuição total de Geraldo, que é R$558,94. Eu vou dividir esse valor pelo valor total do salário de contribuição de Geraldo. Qual é o valor total do salário de contribuição de Geraldo? 5.000. Eu fazendo essa divisão, eu chego à alíquota efetiva de 11,18%. Então a alíquota real que nosso amigo Geraldo pagou foi 11,18%. Olha, se no mês de fevereiro de 2020 Geraldo também tivesse recebido R$5.000, a contribuição que ele teria pago seria 11% de 5.000. Porque na metodologia antiga tinha 3 alíquotas, era 8%, 9% e 11%. Aí um trabalhador que ganhasse R$5.000 no mês de fevereiro de 2020, ele se enquadrava na terceira faixa. Aí na terceira faixa eu aplicaria 11% sobre o valor total do salário de contribuição. Aí era diferente a forma de calcular. O segurado se enquadrava numa determinada faixa, então eu pegava a alíquota daquela faixa e aplicava sobre o salário de contribuição total. Atualmente não é assim. Atualmente eu vou aplicando todas as alíquotas sobre a sua respectiva faixa salarial. Aí, para no final das contas, para eu saber qual foi a alíquota efetiva, eu somo as contribuições de cada faixa e divido pelo total do salário de contribuição, como eu fiz aqui, ó. 558,94 dividido por 5.000, isso aqui dá 11,18%. 11,18% é a alíquota efetiva que esse segurado aqui, Geraldo, pagou a título de contribuição previdenciária. Vamos dar outro exemplo, né? Vamos dar um exemplo em que o segurado ele ganha acima do teto do regime geral de previdência social. Teto
é a mesma coisa que limite máximo do salário de contribuição. Neste ano de 2020, o teto, o limite máximo do salário de contribuição, que é teto, que é a mesma coisa que limite máximo do salário de contribuição. Neste ano de 2020, o teto do regime geral de previdência social é R$ 6.101,06. Esse aqui é o limite máximo do salário de contribuição que está vigorando no ano de 2020. Todo ano esse valor é reajustado pelo INPC. Esse é o teto do RGPS que está vigorando no ano de 2020. R$ 6.101,06. Tá legal? Então aqui, nesse exemplo número 3, o nosso amigo Joaquim, que é um segurado empregado, no mês de março de 2020, ele recebeu uma remuneração de R$10.000. Vejam, a remuneração do nosso amigo Joaquim está acima do limite máximo do salário de contribuição. A empresa, nesse exemplo aqui, a contribuição da empresa vai incidir sobre R$10.000. Mas a contribuição a cargo do segurado, ela não incide sobre a remuneração, e sim sobre o salário de contribuição. Então, a contribuição do segurado Joaquim, ela vai incidir sobre R$ 6.101,06. Agora, nós vamos dividir este valor aqui de R$ 6.101,06, nós vamos dividir esse valor em 4 faixas salariais, ou seja, vamos dividir o salário de contribuição de Joaquim em 4 pedaços, E sobre cada pedaço, a gente vai aplicar uma alíquota diferente. O primeiro pedaço do salário de contribuição de Joaquim é de R$ 1.045. Sobre esse pedaço do salário de contribuição de Joaquim, eu aplico a alíquota de 7,5% e encontro uma contribuição de R$ 78,37. Agora, sobre o segundo pedaço, é assim, ó. Deixa eu desenhar aqui, ó. Imagine que isso aqui é o salário de Joaquim. Eu vou dividir esse salário de Joaquim em 4 pedaços. 1, 2, 3, 4. Sobre esse primeiro pedaço aqui, ó, eu aplico a alíquota de 7,5%. Aí esse primeiro pedaço foi quanto o valor? Foi 1.045. Sobre o segundo pedaço, ou sobre a segunda parte, ou sobre a segunda faixa, a gente dá o nome que quiser. Eu estou achando mais fácil dar o nome pedaço. Eu vou dividir o salário de Joaquim em 4 pedaços diferentes. Aí sobre o segundo pedaço, eu vou aplicar a alíquota de 9%. Quanto é o segundo pedaço, ou a segunda parte? Eu dividi o salário de Joaquim em 4 partes, ou 4 pedaços. Chame do jeito que quiser. Mas sobre a segunda parte, ou sobre o segundo pedaço, eu aplico a alíquota de 9%. Mas como é que eu encontro essa segunda parte? Eu pego o limite máximo da segunda faixa e desse valor eu subtraio o limite máximo da primeira faixa. Porque sobre 1.045 já incidiu a alíquota de 7,5%. Então eu tenho que tirar os 1.045 para que não ocorra bitributação. Então eu pegando 2.089,60 e desse valor eu subtraindo 1.045, aí eu encontro aqui, ó, 1.044,60. Sobre 1.044,60 eu aplico a alíquota de 9%.
Aí 9% de 1.044,60 dá R$ 94,01. Aí sobre o terceiro pedaço aqui do salário de contribuição de Joaquim. Sobre esse terceiro pedaço aqui, ó, eu aplico a alíquota de 12%. Então, qual é essa terceira parte ou esse terceiro pedaço aqui do salário de contribuição de Joaquim? Não é a terceira parte da remuneração de Joaquim. É a terceira parte ou o terceiro pedaço do salário de contribuição de Joaquim. Para eu encontrar essa terceira parte ou esse terceiro pedaço aqui do salário de contribuição de Joaquim, eu vou pegar o limite máximo da terceira faixa e desse valor eu subtraio o limite máximo da segunda faixa. Por quê? Porque sobre 2.089,60, sobre esse valor, já incidiram aquelas alíquotas menores. Então aqui, 3.134,40 menos 2.089,60, o resultado dessa subtração dá R$ 1.044,80. Sobre esse valor, eu aplico a alíquota de 12% e encontro a contribuição de R$ 125,38. Agora, eu vou encontrar aqui o valor do quarto pedaço do salário de Joaquim, do salário de contribuição de Joaquim. E sobre o valor desse quarto pedaço, eu aplico a alíquota de 14%. Tá legal? Então, como é que eu encontro o quarto pedaço? Eu pego o limite máximo da quarta faixa. O limite máximo da quarta faixa é exatamente o teto do RGPS. É o limite máximo do salário de contribuição. E desse valor, eu subtraio o limite máximo da terceira faixa. Então, fazendo essa subtração aqui, ó, 6.101,06 menos 3.134,40, o resultado dessa subtração dá 2.966,66. Sobre esse valor, eu aplico a alíquota de 14% e encontro a contribuição de R$ 415,33. Qual é o total da contribuição de Joaquim? É 78,37 mais 94,01 mais 125,38 mais 415,33. O resultado do somatório dessas quatro parcelas aí dá R$ 713,09. Qual é o valor da alíquota efetiva da contribuição de Joaquim incidente sobre R$ 6.101,06, que é o salário de contribuição de Joaquim? Vejam, R$ 10.000 não é o salário de contribuição de Joaquim. R$ 10.000 é a remuneração de Joaquim. Porém, o salário de contribuição de Joaquim é R$ 6.101,06. Então, para saber qual é a alíquota efetiva, eu pego 713,09 e divido por 601,06. Aqui eu encontro a alíquota efetiva de 11,69%. Tá legal? No próximo vídeo, nós iremos estudar as contribuições previdenciárias dos segurados, contribuinte individual e segurado facultativo. Até o próximo